A diferença entre tuples e listas. A gente já falou muito sobre esses dois objetos, né? Trabalhou muito com ambos, né? Inclusive no nosso curso completo, né? Que o link vai estar na descrição também, se alguém sentir que está com a base muito enfraquecida, né, no Python, precisa dar uma relembrada, mesmo que já tenha trabalhado com isso há alguns anos, tem o nosso curso que vai desde o básico, né, do zero, ensina tudo para o pessoal, e é totalmente gratuito, né, tá no nosso canal aí liberado. Mas vamos lá. Qual a diferença entre tuples e listas? Esses dois objetos, né, têm duas diferenças principais envolvendo a forma como são criados e sua forma de funcionamento. Basicamente, os tuples podem ser definidos como uma coleção de dados ordenada, sendo que esses dados podem ser strings, números inteiros, números complexos, etc., né? E eles são definidos por parênteses e são imutáveis. Tudo bem. Ou seja, os dados ficam organizados de uma determinada ordem e não podem ser alterados após sua criação. Já as listas também são coleções de dados ordenados, mas elas são definidas por colchetes e são mutáveis. Tá, mas na prática o que significa, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos Tá. criar... Achei que ia ficar só na falação. Não, só a falação não serve, não. O pessoal gosta de ver a gente programando mesmo. Vamos lá. Vou criar um tuple, com o nome tuple, e uma lista vão ter os mesmos objetos dentro deles. Ó. Um string, João, um número, pode ser a idade dele, né? 15. Vamos colocar mais um aqui, vai. Ele tá no colégio. Como que eu defini, ó? É uma tuple porque, ó, tá por parênteses. Definida por parênteses. Agora vamos criar uma lista. Lista. Aqui eu uso colchetes e eu vou colocar os mesmos valores. Um string, um número e o colégio do João. Vamos Tá, lá eu acho printar. legal. A pergunta é muito interessante, né? Qual a diferença entre tuples e listas? Mas já que a gente já está falando das duas, quais são as semelhanças até agora que a gente pode falar? Primeiro, ambas são coleções de objetos, então a gente vai utilizar listas e tuples para colecionar objetos nelas. Outra coisa que a gente pode falar a gente pode misturar os tipos que a gente armazena num tuple e nas listas também. Então veja que o Jonathan criou tuples e listas com strings e números inteiros nesse caso, mas poderia ter também objetos booleanos, por exemplo, a gente poderia armazenar true ou false, poderia ter números com ponto flutuante, a gente pode armazenar classes, a gente pode armazenar funções, a gente pode armazenar módulos inteiros, então a gente pode criar coleções de objetos tanto com as listas quanto com os tuples de qualquer coisa. Inclusive, misturar os tipos. Né? Essas são semelhanças, são dois tipos de objetos bastante parecidos, duas estruturas de dados bastante parecidas. Isso. Por enquanto, a principal diferença que a gente vê é a forma que elas são criadas mesmo, né? Tuple eu defini por parênteses aqui e uma lista por colchetes. Por enquanto, o que a gente enxerga, né, é só isso. Vamos dar um print aqui tanto no tuple quanto na lista. Ó, as duas, ó, retornam os valores que a gente colocou dentro, né, do tuple e da lista. Por até aí, tudo bem. Ambos são iteráveis, né? Como eu disse antes. Então, se eu quiser pegar um elemento específico, vamos pegar a posição 0 aqui, e atribuir um novo valor a ele, eu consigo, ó. Em vez de João, agora é Maria na lista. Se eu dar um print. Novamente, ó, Maria. Era João aqui em cima e virou Maria. Então a gente acessa os elementos da lista, como você mostrou, pela posição deles, né? Isso, pelo índice deles, né? Começando no 0 aqui, aí que seria o 1, que seria o 2. Vou usar o sentido inverso também, né? Com o colégio sendo -1, com 15 -2, isso aí não muda. Agora. E o que você fez foi alterar um dos objetos dessa lista, né? Alterar uma das referências de um objeto nessa lista. Isso, poderia ser o nome, né? Poderia ser idade, colégio, qualquer coisa. Né? Sim. Como exemplo, eu coloquei o nome, né? Agora, se eu tentar fazer isso com o tuple, vamos ver o que ele vai falar pra gente. Mesma maneira, ó, 0, e vou colocar Maria de novo.
vamos lá printar essa informação, né? Vamos colocar aqui a barra N só para... Olha o que ele nos retorna. Um erro. Ele executou na primeira parte do programa, mas quando chegou na definição, né, na atribuição de um novo valor para a posição 0 desse tuple aqui, né, onde estava João, ele retornou um erro. Olha aqui, ó, tipo do erro. O objeto não suporta a Atribuição, né? atribuição, né, de um novo valor para esse item. Significa que isso aqui a gente chega numa das principais diferenças, né? Então, a principal, a gente pode falar na hora de trabalhar com essas estruturas de dados. O tuple não permite a atribuição de um novo valor a uma objeto, né, uma variável ali que já foi criada. Isto é, depois que a gente criou esse tuple, a gente não pode mais alterar, pelo menos não geralmente, normalmente, o que a gente já colocou ali. Outro exemplo, eu vou apagar isso aqui, né, senão o programa não vai rodar mais, comentar. Então é isso que significa que um objeto é imutável, né? Imutável, isso. Depois que ele foi criado... Depois que o tuple é criado, a gente não altera mais os objetos dele, não altera mais as referências para os objetos dele. Não. Eu até conseguiria, né, atribuir, ó, se eu colocar um novo nome aqui, né, o tuple, e colocar aqui de novo, fazer lá, deixa eu ver, tá em isso aí. Colocar, em vez de João, colocar Maria, 15, colégio, ele vai aceitar. Mas por quê? Porque eu estou criando um novo tuple que porventura tem o mesmo nome desse antigo, né? Então esse aqui não vai ser mais acessível, quem vai ser acessível vai ser esse tuple aqui. Isso aqui ele vai permitir. Mas se eu quiser alterar ou fazer uma modificação em qualquer um dos objetos dentro desse tuple, ele não vai permitir. Certo. Nesse caso aí você usou colchetes, então seria uma lista, mas... Seria o parênteses, no caso. Sim, o resumo na verdade, se você fizesse isso, você não estaria alterando o tuple, você está criando um novo tuple, um novo objeto, e utilizando aquele nome, nome específico que você escreveu, tuple, para fazer referência a esse novo objeto. Mas o objeto anterior, o tuple anterior, já era. Não tem mais como acessar nesse exemplo aqui. Isso. E para provar, né, novamente, que as duas estruturas são iteráveis, né, a gente vai criar aqui, ó. A lista, vamos colocar aqui vogais, né? A, E, I, O e U. Essas são as vogais do nosso alfabeto, formato de uma lista, né? Se eu criar um método bem simples aqui, ó. Cada vogal, eu vou mandar printar. Aqui vou usar o quê? Um método. Você criou um loop com a lista que você chamou de vogais, né? Isso, vogais. Uhum. O que vai fazer simplesmente, né? Vou dar um espaço aqui, né? Vamos pôr na barra. Ó, ele colocou, ó. A, E, O, né? Tudo o quê? Tudo em maiúsculo, né? Foi o que eu pedi aqui nesse método aqui. Se ao invés de uma lista, né? Fosse um tuple, alterei os colchetes para parênteses, né? E tentar executar a mesma coisa, ó, ele executa da mesma forma, porque os dois são iteráveis. Então, mais uma semelhança para os dois, né? Exatamente. A gente pode... ambos são coleções de objetos. A gente acessa os itens de ambos através do índice de cada objeto. E a gente pode criar um loop com cada um deles, ou seja, iterar pelos objetos dele. Por isso que ambos os objetos são iteráveis. Isso, se eu quiser fazer qualquer outro método, também vai ser possível, né? Sei lá, vamos imprimir aqui um trecho, né? Desse tuple que a gente criou. Aqui eu quero tirar o terceiro. Ver o que ele retorna. Imprime, ó. O E e o I, foi o que eu pedi, né? No índice aqui, ó, o primeiro, né? Aqui começa no 0, então o primeiro seria o E, e vai até o terceiro, né? Até o O, só que não inclui esse O, né? Então é o E e o I. E foi o que ele mostrou. Eita, quanta coisa aberta. Aqui. Mostrou aqui. E se fosse também a lista? Oh, meu Deus.
Aqui. Dá na mesma. Ele também faz esse slicing aqui, ó, o E e o I. Então, basicamente é isso. Existem situações específicas, né, em que é possível você alterar esses valores dentro do tuple, só que isso é um assunto um pouco mais complexo, né, Matheus? Eu acho até legal a gente mostrar um exemplo para deixar a dúvida. Posso compartilhar minha tela um pouquinho? Pode. Então, agora vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu dar um zoom aqui. E eu vou criar um tuple chamado, por exemplo, myTuple. Vamos lá. Antes disso, eu vou criar uma lista. Vou chamar de myList. Que ela vai ter, por exemplo, o nome Mateus. E agora, eu vou falar que um objeto desse tuple é a lista que eu criei. E mais alguns números. 1, 2, 3. Como a gente falou, a gente pode armazenar qualquer tipo de objetos, tanto em listas como em tuples. Então, deixa eu imprimir aqui myTuple, para a gente ver o resultado disso. Veja aqui, ó. Mateus 1, 2, 3. O Jonathan falou que tuples são objetos imutáveis. Então, se, por exemplo, eu tentar fazer assim, ó, tuple igual a Maria, tuple 0. Ou seja, índice 0 do myTuple igual a Maria, o que vai acontecer? Ele gera um erro. Mas, e se eu fizer isso aqui, por exemplo? E imprimir myTuple. Agora eu tenho Maria 1, 2, 3. Ué, mas tuples não eram objetos imutáveis? Veja só, o que é imutável é a referência. Ou seja, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Eu não posso falar que o índice 0 desse tuple que eu chamei de myTuple é, por exemplo, igual a uma nova lista que tem a string Maria como elemento. Por quê? Porque eu estou criando um novo objeto e fazendo uma nova referência. Estou deixando de fazer referência àquela lista anterior para fazer referência a uma nova lista. Mas, se um objeto armazenado em um tuple é um objeto mutável, ou seja, que pode ser alterado depois de criado, a gente pode alterar esse objeto. Então, aqui ó, eu estou acessando myList. E agora eu estou acessando o objeto cujo índice é 1 na lista myList, ou seja, eu estou acessando esse índice aqui, ó. E agora sim eu posso alterar. Fica Maria. Eu posso, por exemplo, adicionar elementos a ele. Então, por exemplo, myTuple.append Maria José. E executar isso. Ah, tá. Tinha que fazer isso aqui. Acessando ao índice 0 do tuple que eu chamei de myTuple. Tá vendo? Agora, o que eu alterei foi a minha lista. Foi essa lista aqui, ó. E não o tuple em si. Então, tuples são imutáveis. A gente não pode alterar a referência a quais objetos o tuple está fazendo referência, ou então adicionar novos objetos a um tuple. O que a gente pode alterar é, caso algum objeto armazenado em um tuple seja mutável, a gente pode editar, a gente pode alterar esse objeto. Mas o tuple em si, a referência dos objetos desse tuple realmente são imutáveis. A gente não pode alterar. Que é o caso contrário de uma lista, né? Peraí, não fecha o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas.
Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.